Aliás, eu já tinha dito na época, quando mandei aquela mensagem, que eu não sou como tu, que tem uns man crushes assim estranhos, como acho que é o do Rodrigues, não é? Da televisão, da RTP1. Sim, não sei se é um man crush estranho, eu acho que o gajo é admirável. Tu não me concordas? Em parte não é, então ele também tem, pronto. Eu não quero entrar a pé juntos, mas ele tem algumas declarações relativamente aos judeus e uma certa comercialização de algumas ideias que me parecem um bocadinho exageradas, mas é o seu estilo, ok. Mas tipo que é? Já agora fiquei genuinamente interessado. Não sei, eu não li, eu vou ser sincero, eu nunca li nenhum livro dele. Pronto, começamos por aí. Eu nem até acredito. Aliás, li uma vez, apareceu aqui em casa e acho que li qualquer coisa, ele escreve bem, mas ele no último livro, e estou-me a reportar às críticas que li sobre isso, fala sobre uma espécie de utilização dos judeus, ou melhor, que os nazis tinham uma espécie de quase de pedagogia com os judeus e que a morte que era feita nos campos de concentração eram quase que benignas. Ou seja, era uma... Sim, eu vi isso. Isso foi na grande entrevista com o Vítor Gonçalves, não foi? Pois, não foi fixe de ouvir. É um desvio completo da norma, não Exato. é? Sim, ele aí não teve bem, não teve nada bem, não é? Pois. Mas também não acredito que ele realmente quisesse dizer aquilo que transpareceu que ele queria dizer, acho eu. Isto eu vou dar o benefício da dúvida. Mas repara que a admiração que eu tenho por ele, e eu não acho que ele seja um grande escritor, acho que se aprende muito com os livros dele, mas em termos de... Por exemplo, os personagens para mim são todos muito parecidos uns com os outros, na maneira de falar, e acho que isso é uma cena que importa, estabelecer a diferença entre os personagens. Mas acho que se aprende muito. Agora, eu, ao vê-lo falar numa Beleza, eu fiquei, uau, este gajo é bem inteligente. E a inteligência é uma cena que eu aprecio bastante. Agora, sim, eu sei que não foi com esse intuito que tu comentaste aquilo, mas acho que foi um apontamento interessante. Eu e o João e o Briosa estávamos a falar sobre como é que seria quando os portugueses punham a navegar África abaixo, se deixavam lá alguém ou não, e depois tu deixaste uma mensagem. Exatamente. E até gostava de recuperar isso. Então, como é que o pessoal não deixava alguém mal os via? Claro, então, mas temos que pensar. A ideia é um bocadinho. Eu não gosto muito de falar assim, ser tipo, aquele tipo em falar de história, como se soubesse muito de história, se é alguma coisa de história, mas até tenho muito má memória. Tipo, se me perguntarem qual foi a data em que o Diogo Cão fez não sei o quê, não me lembro. Sou esse professor de história. Aliás, por exemplo, eu nos descobrimentos portugueses, quando peço aos meus alunos para ter uma noção do que é que foram os descobrimentos, meto um mapa e, em geral, meto o nome dos países, os nomes dos locais, e eles não têm que indicar datas, têm que indicar tipo a ordem, ou seja, ter uma noção geográfica do espaço. Tipo, não podes ir primeiro ao Cabo da Boa Esperança sem passar, por exemplo, sei lá, pelo Golfo da Guiné, etc. Sim. Pronto. E, portanto, essa é a abordagem que nós temos, que eu tento ter na visão da história, ou seja, pensar que não eram pessoas muito diferentes de nós, certo? Sim, eram pessoas iguaizinhas a nós, em termos de complexão genética, eram realmente iguais a nós. Exato. Era um bocadinho a diferença entre o hardware e o software. O hardware seria mais ou menos o mesmo, o software, se calhar, era 2 ou 3 ou 4 ou 5, não sei, edições um bocadinho anteriores, mas o básico seria mais ou menos o mesmo. E, portanto, convidar alguém para, olha, tu vens connosco, em geral não eram convidados, alguns deles prostitutas, iriam algumas. Iam mulheres a bordo, não sabia? Sim, não estão muito retratadas, não era comum irem, mas há relatos de algumas que foram prostitutas e, inclusive, há um caso de uma rapariga de Aveiro, que está documentado, que se até cortou o cabelo, etc., e que disfarçou de homem para fazer essa viagem, mas não era uma coisa comum, de facto. Mas não queria ir então como prostituta, queria ir como marinheira normal. Não, exatamente, era a aventura, uma coisa. Sim, como com os piratas também, havia muitos piratas, não havia muitos, havia algumas mulheres que cortavam o cabelo e ficaram até famosas pela história por irem com os piratas, sendo mulheres sem ninguém saber. Sim, mas isso era uma fase... A pirataria, em geral, foi numa fase posterior, onde já portanto, esta fase que eu estou a reportar era uma fase inicial de descoberta,
tá? Portanto, a partir disso, estou a falar século XV, início do século XVI, depois século XVII, XVIII, é que a pirataria e os corsários, sobretudo os ingleses, etc., ganharam, os holandeses também ganharam mais importância. Ok. Portanto, os portugueses, em geral, as pessoas quando iam, não convidavam, olha, tu vens connosco, chegamos ali a Angola, tu ficas lá. Não se passava, não é? Eu estava, olha, se calhar eu não vou. Não, é claro, sim. Aliás, até há relatos que dizem que eles apanhavam até bêbados e tudo, que estavam por lá perto e metiam-nos no barco e quando eles acordavam já no meio do mar e ok. Pronto. Imagina, tipo, a ressaca de... Ui, foda-se, onde é que eu estou? Tipo, olha, um dia apanhei uma bebedeira, acordei na Índia, caralho. Sim, quase 2 anos de bebedeira. Já tinha que levar a tempo. Sim, era por aí. E, portanto, os portugueses tinham isso estudado. Ou seja, ainda estou a brincar, mas à época, os portugueses eram do que nós fazíamos o que de melhor havia em termos técnicos do mundo. É uma coisa um bocadinho estranha para nós hoje pensarmos nisso, mas havia relatos, por exemplo, de que algumas caravelas portuguesas, que tinham a capacidade, por exemplo, de navegar mais rapidamente, de navegar à bolina, ou seja, navegar contra o vento, tinham uma capacidade de curvar mais rapidamente, e tínhamos, por exemplo, os chamados canhões de carregar por trás, que era o quê? O canhão abria a parte de trás, metia-se a bola, voltava-se a fechar e disparava-se. Em vez de meter a frente, coisa exatamente. para frente. Pois. Exato, por exemplo, na Índia, meia dúzia, entre aspas, estou agora a dar números à toa, mas meia dúzia de navios portugueses davam cabo de uma armada indiana, porque eles, coitados, estavam ali, tiravam o canhão, voltavam a pôr, rodavam, enquanto isso já dava no fundo. Ok, isso era uma invenção portuguesa, esse tipo de canhão? Existiam vários, mas a questão não é a invenção, a questão é que depois a capacidade de fazer o aço que tivesse qualidade para aguentar o choque e a parte de trás ser capaz de outra vez abrir, certo? Sim. Portanto, aquilo abria tipo com uma portinholazinha, tipo uma dobradiça, digamos. Uma dobradiça caberia, exatamente. Portanto, os indianos e outros povos não tinham essa capacidade de fazer isso. Os indianos tinham sequer uma armada, não tinha essa ideia. Sim. Os indianos tinham uma armada? Não havia, o Estado indiano não existia, não é? Pois, sim, é uma cena bastante recente. Existiam os Estados locais que tinham os seus chefes, não é? Os seus marajás, etc. E eram nações, chamamos-lhe assim, independentes cada umas das outras, mas de facto não havia um Estado indiano como hoje o concebemos. Pois, e mesmo até à década de 40 e já tal, sim, mesmo até à partição da Índia, eu descobri há pouco tempo que a Índia, o Paquistão e Bangladesh... e Sri Lanka, era a grande Índia dos ingleses. Não sabia que o Sri Lanka também era, mas faz sentido. Então, quando o pessoal vazava por aí abaixo, não levava pessoas preparadas para ficarem lá no sítio, levavam tipo uns padrões ou umas coisas assim. Exatamente, eram os padrões que chama-se ainda hoje, chama-se os padrões dos descobrimentos, que eram umas peças de pedra grande, tipo, não sei se estás a ver mais ou menos os pelourinhos que nós vemos. Exato, era o que eu ia perguntar. É parecido com isso, mas não tinha a função de matar ninguém, nem de castigar ninguém. Era apenas uma espécie de uma coluna, que no cimo tinha as armas de Portugal e que eram colocadas. Ok, estás a dizer, mas não tinha a função de matar ninguém porque os pelourinhos, o pessoal às vezes era lá castigado e assim, não é? Exatamente, o pelourinho é mais popular na Idade Média. Tá? Na Idade Média que existiam os pelourinhos no centro das cidades, algumas vilas, e era aí que havia o castigo. Tá? Portanto, o castigo era uma espécie de, simultaneamente, de castigar a pessoa, evidentemente, e também de mostrar aos outros o que é que lhes podia acontecer caso fizessem... No fundo, é aquela função que hoje temos daqueles programas de televisão, que mostram... falam sobre as violações e os assassinatos e tal. Tipo ao domingo não, à semana de manhã, lá com o Hernani Carvalho, essa malta assim. Tá? E, no fundo, para que as pessoas vissem que a sua vida miserável não era tão má quanto comparada com aqueles outros que estavam ali. Então, depois o pessoal deixava lá esse marco, que podia lá chegar um espanhol, e parece que os espanhóis não foram muito para a Não chegava porque... Pronto, é assim, eu penso que até escrevi isso lá,
E isto é apenas um elemento identificador. Era como se agora, por exemplo, os americanos, e eu acredito que sim, não é? Foram à Lua em 1969 e deixaram lá uma bandeira. Não é? Se os chineses fossem lá 2 anos depois, ou os russos tiravam a bandeira, punham lá deles, mas quer dizer, nós sabíamos que os americanos tinham lá ido primeiro. A mesma coisa se passava ali, ou seja, uma coisa é a identificação das pessoas normais, outra coisa seria depois as altas instâncias diplomáticas, o próprio Vaticano, etc., que tinha depois notícias do que é que se passava e que acabava por validar essas descobertas. Não nos podemos esquecer que na altura não havia umas Nações Unidas, certo? Portanto, hoje os países são mais ou menos validados pelas Nações Unidas, para o bem e para o mal, em alguns casos. Na altura não, era sobretudo estou a falar sempre numa perspectiva eurocêntrica. Claro. De Ásia e de história da Ásia, pouco ou nada sei. E, aliás, basta pensar, por exemplo, Portugal definiu-se como um país independente. Nós temos aquela data de 1143, que é a data em que Portugal ficou da Batalha de Ourique, etc., e depois acabou por ficar como Estado independente, mas só em 1179, portanto, já praticamente mais de 30 anos depois, é que o Vaticano acedeu a que Portugal fosse um Estado independente face a Leão, Castela, etc. Porque o Papa era tipo o presidente do mundo eurocêntrico, de certa forma. Exatamente. Não é? Era ele que dizia, tu é que és um país. Mas eu tenho a ideia que o Afonso reclamou a independência de Portugal em 1128, é verdade. 1128, 1143, 1179. Certo, foi as primeiras batalhas que ele foi ganho e isso foi um processo em... Lá está. Nós hoje gostamos aos miúdos como se fosse esta data aconteceu isto. Claro, nós hoje sabemos pouco do que é que aconteceu na realidade, não é? Nem sequer sabemos, há estudos sobre tudo, nem se sabe se o Dom Afonso Henriques era de facto o verdadeiro filho do Dom Henrique, exatamente. Há quem diga que não, que ele tinha nascido com deficiências e que foi o seu aio que o levou para o Viseu e depois quando o trouxe era o filho do aio, não era o Dom Afonso Henrique. Ou seja, essa parte da história não está completamente toda fechada. Ou seja, no sentido em que nós não temos a consciência dos factos diários que aconteceram, certo? E depois, e se não está fechada, também dificilmente estará, não é? Não, exatamente. Não é agora que vai encontrar. Uma vez um colega um amigo perguntou-me, então, para que é que gostava de saber? E eu fiz uma pergunta simples. Uma coisa simples. Gostava de saber se o Dom Afonso Henriques está ou não está no Mosteiro de Santa Cruz, como dizem que está. Porque dizem que ele está em Coimbra, lá na Praça 8 de Maio, e aqui há uns anos, sei lá, 10 ou 15 anos, houve umas investigadoras, tipo, naquela cena do CSA, e queriam abrir e ver como é que ele era e não sei o quê, e foi negada a sua entrada. Eu ia-te perguntar o que é que tu achavas acerca disso, se achavas que devia ser... Não tenho mas se achavas que devia ser feita essa análise ou não. Claro. O que é que se perde? Tipo, não é um ser sagrado. Perde-se o negócio. E o negócio... Diz? Perde-se o negócio, ou seja, deixa-se de dizer que aquele local é onde está o primeiro e o segundo penso que o sexto também lá está, reis de Portugal, e perde-se a mitologia. Mas perde-se a mitologia como? Descobrindo que ele era apenas um ser humano, porque isso nós já sabemos. Sabe? Não, que ele não está lá. Ok. Mas como é que achas que seria possível descobrir que não era ele? Isso já não sei. Porque é um bocado difícil, não havia... Sabes que uma vez, não sei se te lembras de um programa que era o Quem é que pensas que és? E em que eles pegavam numa celebridade qualquer e faziam uma análise através... Lembro, fingindo lógico. Exato, e eu lembro que pegaram na Maria João Abreu, acho que ela esteve casada com o José Raposo, e ela era descendente da Inês Lencastre. E Inês de Castro foi. E pegaram no José Rodrigues Santos, o teu ídolo. Não, estou a brincar. Pegaram no José Rodrigues Santos e descobriram que ele, afinal, era descendente de Dom Afonso Henriques. Eu achei isso altamente. Acho que é veramente informativo. Olha, só um disclaimer. Penso que o falecido... como é que ele se chama? O guitarrista dos Chutos, o Zé Pedro. Também era descendente do Afonso Henriques. Eu vi Eu acho que
Eu acho que somos todos, e eu passo a explicar porquê. Não somos todos, mas sim. É uma mera questão de matemática, que é, se tu pensares que tens 2 pais e 4 avós e 8 bisavós, então é tipo, imagina, cada dedo é uma geração. Então tens 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500 e não sei quanto, 512, 1024, 2000 e por aí fora. E ao longo de alguns séculos, o teu número de ascendentes é mais do que as pessoas que viviam em Portugal naquela altura. Portanto, basta, e até é, sabes que uma das razões pelas quais as pessoas querem ter filhos porque está um bocado no seu código genético, mas eu sinto que também as pessoas querem ter filhos porque querem deixar algo marcante no mundo que vai ficar depois deles. E a verdade é que se nós tivermos filhos que têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, daí a uns anos, a menos que haja comunidades que não se cruzam com mais ninguém, como haverá, mas tirando estas pequenas comunidades que não se cruzam mais ninguém, passado, sei lá, 500 ou 1000 anos, toda a gente que existe é a nossa descendente. Eu acho que isso é uma cena bonita e também é uma cena bastante egocêntrica. Mas eu não, por acaso, não me lembro, só me lembro disso, desse pormenor de que o Rodrigues Santos era descendente do Afonso Henriques. Pensei logo. Como teu herói, é o mínimo. Não, na altura não estava assim tão embasbacado por ele. Há teorias que dizem que o Afonso Henriques, depois, a sua linhagem do Conde Henrique, etc., que chega a Jesus Cristo. Portanto, a sério? Sim. Jesus Cristo, depois, para trás, até se calhar a Eva primordial. A Lucy. Mas... Já parece que já não é a Lucy. Isso já não é a Lucy. Agora dizem que já não, portanto, já não sei. Mas olha, tu também disseste que também foi uma cena que me surpreendeu, apesar de quando eu li, pareceu-me óbvio, mas eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Que o pessoal ia sempre descendo pela costa, para estar sempre ali tranquilo a ver, mas às vezes davam grandes voltas para ir com as correntes e a volta da Guiné. Penso que foi isso que eu te disse, não foi? Chamada é a volta da Guiné, que é aquela volta quando chegas aí a meio da África. Estou a falar como se eu lá tivesse estado, mas nunca fui. Sim, mas olhas para o mapa, portanto. Mas, portanto, quando chegas ali assim, há ali uma corrente que faz, portanto, uma volta em sentido, olhando para o mapa, como nós estamos planisfério, contraclockwise, ou seja, ao contrário do relógio, certo? Sim. E manda-nos para o lado da América. Sim, estou a perceber. E, portanto, quando se desce, faz esta volta, que é chamada Volta da Guiné, e que depois retornávamos já perto outra vez da África do Sul. E que foi nessa volta, que segundo também consta, e lá está, não se sabe, mas por causa dessa volta que se avistou, ou que se sabia, ou que se tinha ideia, que existia território à direita, e portanto o Brasil. Ok. E foi por... Eu também já tropecei em alguns pedaços de informação que me dizem que realmente que Portugal já sabia que o Brasil existia antes de lá ter chegado com o Pedro em 1500. Achas que é verdade? Lá está. Voltamos já àquele campo quase da religião, que é acreditar ou não acreditar. Os brasileiros não falam em descoberta, falam em achamento. Portanto, eu já vou a essa parte, mas coloco ainda noutra perspectiva, que é, porque o descobrir implica um acto intencional. O achamento é um ato ocasional. Portanto, eles iam para ali, queriam ir para a Índia, desviaram-se demais, encontraram o Brasil, acharam-no. Certo? Ok. Sim. Isso é uma teoria. A outra teoria é que, por causa do Tratado de Tordesilhas, que é anterior à descoberta do Brasil, e à própria, depois e à chegada do Cristóvão Colombo à América, que por causa desse tratado ter desviado algumas léguas no sentido do Ocidente, e que permitia, portanto, o Tratado de Tordesilhas, para quem não está a ouvir e não tem agora presente, dividia o mundo, antes havia que era a Alcácer dos Toledo, que dividia o mundo na horizontal. Eu nunca ouvi falar nisso. Esse é anterior. Mas a ideia é a mesma? A ideia é mesmo, exatamente, entre os espanhóis e os portugueses. É anterior, não tem pouca importância, porque teve pouca utilização, teve ali com as Canárias e tal, mas depois aquilo acabasse por chegar a uns acordos e Portugal ficou com a Madeira, os espanhóis com as Canárias, siga para bingo. E, portanto, depois o que interessava era o mundo, não era aquele bocadinho ali. Portanto, deixou-se dividir na horizontal para se dividir na vertical. E
ainda um bocadinho antes, tanto da descoberta do Brasil como da própria chegada de Colombo à América, dividiu-se o mundo na vertical, com o Tratado de Tordesilhas, e, segundo se diz, foi uma intenção dos portugueses de desviá-lo um bocadinho ainda mais para a direita, ou melhor, olhando para o mapa, para a esquerda, no sentido da América, cortando ali uma parte do Brasil. E, segundo isso, serve para dizer que os portugueses tinham essa intenção. Pronto. Essa intenção é também pensada, ou pelo menos defendida, com base nas ideias que os portugueses tinham. Claro, eu agora estou a dar um bocadinho, lá está, já passei do eurocêntrico para o português-ocêntrico. Não é? Ok. Exatamente. Portanto, que os portugueses tinham do mundo que era mais correta que o restante continente, e sobretudo os espanhóis, que eram na época os que estavam mais interessados também nas descobertas. Que era o quê? Como tu sabes, eu já ouviste falar, discute-se muito sobre se o... ainda estou farto de falar do homem. Padrão. De como? O padrão? Não. Se o Colombo era ou não era português, se era italiano, se era francês, se era espanhol, pronto, parece que era mesmo genovês, segundo os últimos dados, e teve cá em Portugal, estudou cá e tal, inclusive do Porto Santo, e que depois apresentou a Portugal a ideia de chegar à Índia original, aquela Índia que tu foste, aquela do outro lado, no Oriente. A Índia a sério. A sério, exatamente. Com indianos, não com índios. Exatamente, por barco. E parece que os portugueses, conhecedores da época, viram que aquilo era impossível, porque eles tinham uma noção do tamanho da esfera que era incompatível com a viagem. E disseram que não era possível, e então apenas o rei espanhol aceitou fazer essa viagem, e de facto era impossível. A sorte do Cristóvão Colombo foi, pelo meio, existir um continente, por caso contrário, ele tinha morrido, porque não tinha conseguido chegar à Índia. E é por isso que ainda hoje, segundo se diz, chamamos aos nativos americanos de índios, não é? Sim. Exatamente, por causa dessa confusão que existiu na altura. Mas foi assim tanta sorte, porque, imagina, eu sei que os Estados Unidos têm muitos recursos, mas os Estados Unidos é um país muito grande, e eles, quando chegaram, depararam-se com bué da mato, não é? E não conseguiram logo começar ali a explorar o que é hoje, hoje em dia os Estados Unidos. Não, eles não foram aos Estados Unidos, eles chegaram a umas ilhas Cuba, ali. não foi? Exatamente. Tá, aliás, há relatos de outras investidas, inclusive portuguesas, no que diriam que seria o continente americano. Hoje, para nós, que é os irmãos Corte Real, fala-se, que chegaram perto da Groenlândia, por ali, portanto, perto do Canadá, etc. Hoje, para nós, que temos o conhecimento do Google Maps, é fácil dizer, então já chegaram ali, sabem bem que isto não acaba por ali afora. Na altura, claro, tu encontravas um pontinho, não tinhas a noção se aquele pontinho era uma ilha, se era uma ilha maior, ou se era um mini-continente, tipo América do Norte, ou um supracontinente, como toda a América. Tá? Portanto, essa discussão continua a debater-se hoje. Lá está. Não havendo factos que sejam completamente irrefutáveis, podemos apenas supor. Agora lá está. Eu acho, ou parece-me, de tudo o que eu já li, etc., que a convicção do Cristóvão Colombo era, como dizem os franceses, a long shot, não é? Não era fácil. Olha, não sei qual é o teu nível de patriotismo, estou a ver aí uma... O meu patriotismo é internacionalismo, somos todos... Ok. E porque eu ia te perguntar, como saberás, agora estamos... eu acho que o pessoal também às vezes faz um alarido de caraças por causa de uma cena que um gajo qualquer diz. Ai meu Deus, lá vêm esses gajos de esquerda que querem destruir a história de Portugal. Porque um gajo do PS veio dizer que se devia mandar abaixo o padrão de descobrimento. É idiota. É idiota essa ideia? Eu acho que sim. Eu também não é idiota neste sentido. Se é, vamos lá ver, então vamos para trás. Vamos destruir tudo. Não, uma coisa também não implica a outra. Não implica, mas se começares a pensar, então, mas olha lá, as igrejas também são um símbolo de segregação.
porque estamos a fazer ali um altar a um conjunto de pessoas que acreditam naquilo, as outras não. Portanto, vamos destruir. Quer dizer, se começamos por essa teoria, por questões filosóficas ou teóricas, acabamos por encontrar uma desculpa para tudo e não encontramos nos resquícios o que eles são. Uma coisa é venerar aquele monumento como um monumento ditatorial, esclavagista, etc. Outra coisa é enquadrá-lo historicamente no que ele foi. É um bocadinho para aquela história de destruir estátuas. Pois, também ia perguntar-te sobre isso. Eu não tenho uma opinião muito vincada. Em relação ao padrão de descobrimentos, acho que não. Pá, não faz sentido, até porque, quanto mais não seja porque é bué bonito. E é turístico e tudo. E é fixe. E sabes que aquilo tem um anfiteatro lá dentro? Não sabia, nunca lá fui. Eu não sabia. Quando fiz a minha primeira grande viagem, fui de Portugal a Singapura sem voar e dei volta. E ao ir tive que voar um bocadinho, mas a vir vim por terra. E quando cheguei, fui convidado para ir lá dar uma... Eu entre várias pessoas, não era sobre mim. E descobri que havia... A palestra que eu fui dar era mesmo num pequeno anfiteatro que existe lá no Padrão de Descobrimentos, que é muito fixe. Agora, diz isto? Sim. Eu ia só dizer que, relativamente a isso, que o próprio Padrão de Descobrimentos não era para ser um monumento. Aquilo era para ser um monumento... Ou melhor, era para ser um monumento temporário. Ok, era... Era porque aquilo foi numa grande exposição que foi em 1942, salvo erro. Eu já tinha as minhas datas. Pronto. Por aí, vamos dizer na década. Por aí, exatamente. Foi a grande exposição do mundo português, que era uma exposição que foi feita ali naquela zona toda, que era, no fundo, um elogio ao Império Português. E fez também aquele monumento em gesso. Penso que era em gesso. E aquilo teve tanto sucesso que depois acabou por ser transformado em uma coisa de temporária a vitalícia, chamamos-lhe assim. Tipo a Torre Eiffel. Exatamente, a Torre Eiffel também, coitada, era para ser destruída. E acabou por tornar-se o ícone de Paris. Em relação às estátuas, eu já não tenho uma opinião muito vincada. Sei que houve uma grande cena por causa da estátua do Padre António Vieira, mas aparentemente totalmente enganados, porque o gajo até era contra a escravatura, não é? Sim, à época. Mas... Isso da escravatura e de outras coisas... Vamos lá ver. O ser humano, felizmente, lá está. Apesar do hardware ser mais ou menos o mesmo, o software vai evoluindo. Nós hoje que falamos... A democracia grega. Os gregos inventaram a democracia. Fantástico. Só que a democracia grega era para 10%, 10%, 13%, que eram cidadãos atenienses. Depois havia as mulheres que tinham menos poderes, nenhum. A mulher ateniense, por exemplo, tinha que estar sempre na dependência de um homem, do seu marido, do seu pai. Se o marido e o pai morressem, tinha que estar na dependência do irmão, etc. Portanto, eu tinha uma existência per si. Os estrangeiros não tinham qualquer tipo também de direitos políticos, etc. Inclusivamente, os filósofos diziam que a família ateniense perfeita era composta por mulheres, por homens, melhor, ao contrário, por homens, por mulheres, crianças e escravos. Sim. Eu sei que a escravatura não é um fenómeno português. E muitas vezes o pessoal até escusa um bocado a participação portuguesa na escravatura, dizendo que já existia. E é verdade, já existia, e também é verdade que os portugueses chegavam... Infelizmente, existe ainda. E ainda existe, sim. E é verdade que eles chegavam, pelo que eu percebo, e pelo menos a dada altura havia guerras entre tribos africanas, e depois a tribo ganhava, escravizava o que perdia, e depois vendia aos portugueses. Mas os portugueses comprando escravos também acabavam por ter culpa na mesma. Não, é igual, exatamente. Eu hoje em dia, se comprar um escravo... não vou dizer tipo, mas eu só comprei, eu não fui eu que escravizei, eu só comprei. Claro, exatamente. Portanto, acaba por ser mau na mesma, e acho que não serve como argumento para escusar. Não serve, até porque a escravatura acabou por acabar, em pleonasmo, não por motivos puramente altruístas, exatamente, mas porque era um entrave ao desenvolvimento económico. Porquê? Aliás, a escravatura... Por acaso tinha ideia que era o contrário, que ajudava... Não, mas foi ao contrário. Por exemplo, a Guerra Norte-Sul, que aconteceu nos Estados Unidos da América, aconteceu
porque os Estados do Norte tinham consciência que o modelo de desenvolvimento do Sul, baseado no trabalho escravo, nunca mais faria com que o país se desenvolvesse, porque era um modelo completamente antiquado. Ok. E mesmo em Portugal, aliás, a escravatura acabou primeiro nas províncias, ou melhor, ao contrário, acabou primeiro no Portugal continental e só depois foi alargada às províncias ultramarinas, porque lá ainda fazia algum sentido, mas em Portugal já não fazia sentido nenhum, porque Portugal estava a tentar, lá está, acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos países mais avançados, sobretudo a França e ainda mais a Inglaterra. A cena de... Tu disseste províncias e isso lembrou-me de uma cena que eu sempre achei interessante, que é o facto de que também muita gente... Eu estou... este programa não é sem visto por tanta gente, portanto acho que ninguém me vai descobrir, mas eu estou infiltrado num grupo de apoio... Eu odeio a figura do André Ventura. Mas eu estou infiltrado no Facebook num grupo de apoio ao Dr. André Ventura. Eu pensei nisso também, pá, mas não posso. E é um bocado triste. É tentadora, é tentadora. Sabes que eu estou lá porque... Primeiro foi um bocado por curiosidade e depois porque acho que ajuda também a desromantizar um bocado a ideia que eu tenho de Portugal e dos portugueses. Porque eu outrora achava que, daqui a uns anos, achava que os portugueses eram super abertos e super nada preconceituosos e tudo mais. Mas a cena é que eu sou de Valde-Câmara. Tu és de onde? Eu sou de Coimbra, estou a viver na Milhada e dei 3 anos de aulas em Valde-Câmara. E 2 em Almada das Meias, é verdade. Então, se calhar conheces eu no liceu. Do liceu, eu estive na transição do liceu da construção do novo. O novo, que foi feito a partir do antigo. Feito do velho, exatamente. Tu conheceste uma... Aí em 2012, por aí. Lembras-te de uma professora de inglês que era Conceição Moreira? Pá, não tenho agora ideia. Era engraçado tu conheces a minha mãe, porque a minha mãe dava lá aulas. Talvez. Provavelmente cruzaste com ela. Mas estava a dizer, pá, em Valde-Câmara não havia muitos afrodescendentes, portanto, uma pessoa não tem que se lidar com um problema de racismo se não houver pessoas de outras raças. Assim como, por exemplo, não há... Eu acho que pode dizer, de certa forma, que a islamofobia é muito escassa em Portugal, porque nós não temos muitos muçulmanos. Portanto, é fácil ver-nos como um povo muito aberto e está-se bem quando não temos que lidar com a diferença. Tanto é que a diferença, se calhar, uma diferença mais ou menos representada, apesar de ser uma minoria, bastante minoria, são os ciganos e, ultimamente, é um tema que tem estado muito à baila. Mas estar no grupo de apoio ao André Ventura permite-me ter uma visão um bocado mais global, apesar de eu saber que também as pessoas que votam no André Ventura não são assim tantas, mas já vão sendo para aí uns 10%. Não, claro. Portanto, já é... Tudo começa com princípio, como diz o outro. Exato. E não é nada difícil encontrar lá a malta que apoia o Salazar. E eu uma vez meti lá uma pergunta que foi... tentei frasear aquilo de uma maneira que não desse para perceber que eu estava ali à procura, à pesca. E então a pergunta que eu coloquei foi do género... sei que neste grupo as pessoas não têm medo de dizer o que sentem. Quem aqui é que acha que aquilo que Portugal precisava era do novo Salazar? Sim ou não? E a dada altura, depois o pessoal lembrou-se de acrescentar outra hipótese, que era preciso de um André Ventura, e então os votos começaram a ir para aí, mas a dada altura havia 200 e tal votos a dizer que sim, Portugal precisava do novo Salazar, e 6 a dizer que não. E esses 6 eram iguais a ti, infiltrados. Não, às vezes pode haver alguém que apoie o André Ventura e que não queira necessariamente ter um novo Salazar. Acho que não serão muitos. Mas isto para dizer que no outro dia também, às vezes comento, tento ser comedido no meu comentário para eles não toparem que eu estou lá infiltrado. Se bem que eu acho que já houve malta que topou, mas felizmente não tem grande voz. E o pessoal apoia-se muito na ideia de que Portugal não tinha colónias nas províncias. E estou a dizer isto que é um bocado... Tu usaste o termo província. Foi uma nomenclatura que foi usada. Mas em termos organizacionais, tipo, isso é só o nome que é diferente ou realmente era diferente na maneira como era tratado? Não, é sim. Porque na altura, depois... Vamos lá ver. Portugal...
nunca, depois de ter aquela altura em que, de facto, nunca foi, ou seja, Portugal nunca dominou, nós dizemos assim, Portugal dominava metade do mundo com Espanha. Não é verdade, nós tínhamos pontinhos na costa, onde tínhamos o que chamávamos fortalezas feitorias, ou feitorias fortalezas, que eram o quê? Que eram pequeninas fortalezas, que eram intercostos comerciais. Tá? Mas, ou seja, não era nossa, era tipo um pontinho onde dava para trocar. Exatamente, pronto. Tipo abastecer gasolina e assim. Onde fazíamos as trocas comerciais, pronto, necessárias. Depois, sobretudo a partir do século XIX e depois com o Tratado de Berlim, em que as novas potências mundiais, a Bélgica, a Alemanha, a França, começaram a ter interesse em também ter partes sobretudo da África, mas também da Ásia, mas sobretudo de África. Por isso é que tu foste à África e de bicicleta, não viste porque ias cá em baixo, mas se fosses de helicóptero, tinhas visto que metade das fronteiras são feitas a esquadra e régua. Se olhares para o Google Maps, vês que aquilo está... Foi mesmo assim que foram feitas. Porquê? Porque foram divididas não pelas pessoas de lá, mas pelas possíveis potências que iam explorar aqueles locais. Pronto. Sim, há quem diga que é uma das razões pelas quais a África tem mais ou menos, apesar de estar num período excepcional de paz, tem mais ou menos perpetuamente guerras porque eles metiam a mesma tribo. Exatamente. A mesma tribo separada entre vários países, ou então dentro de um país várias tribos, e isso só dá mesmo. Sim. Possivelmente. Pois. Isso ainda é mais complexo ainda de abordar. Mas, ou seja, depois isso continua, não vou agora... Portanto, long story short, como dizem mais uma vez os franceses, no pós-Segunda Guerra Mundial existe a Guerra Fria. E, portanto, existem dois polos em luta. Os americanos e os russos. Que não têm, em geral, por isso é que se chama Guerra Fria, uma guerra direta entre as duas potências, mas tem uma guerra por interpostas pessoas. Ou seja, têm guerras indiretas que financiam. Ok. A pressão cada vez sobre Portugal é cada vez maior. Portugal está ali num limbo. Porquê? Porque, se por um lado é de direita e é uma defesa contra o comunismo, por outro lado é um entrave que diversas outras nações, sobretudo europeias, como a Inglaterra, etc., avancem em África e tal. E, portanto, Portugal fica ali e é cada vez mais pressionado, existem até no YouTube e tudo vídeos sobre isso, pressionado nas Nações Unidas para acabar com o seu império, por todos os outros países acabaram com o seu império. Isto em termos gerais, porque depois vamos ver, e a Inglaterra continua a ter as Maldivas e mais uma outra ilheca, e a França também tem a Guiana Francesa, e etc. Mas nós acabámos com tudo. Melhor, pronto, já estou lá à frente. Portanto, éramos pressionados e acabámos de fazer... Se as Maldivas querias em Malvinas, se calhar. Sim, pois não eram as Maldivas. Era melhor para eles, mas não. Malvinas, sim, Malvinas, na Argentina, e deu a guerra e tal. E, portanto, isso acabou por fazer com que existisse em Portugal uma teoria que era que aqueles países não eram, na verdade, colónias de Portugal, mas pertenciam a Portugal, eram províncias portuguesas. E, portanto, não eram exploradas como colónias, mas pertenciam a Portugal. Claro que isso é uma retórica e, portanto, acabou por não darem nada. E daí, sobretudo, os russos acabarem por estar bastante a financiar os movimentos de independência, mas também, segundo parece que sim, a CIA, etc., e que acabou por isolar completamente o exército português e que levou a que Portugal cada vez tivesse mais dificuldades e que fosse, segundo alguns contam, lá está, teorias, não é teorias, existe uma rota historiográfica que justifica, e parece que está correta, que é que a Revolução dos Escravos, portanto, de 25 de Abril, aconteceu em parte porque essa guerra estava completamente perdida militarmente, mas ideologicamente, porque estávamos um país de direita e alicerçados naquele princípio do império, que só poderia acabar esse império acabando com o regime ditatorial em Portugal. Portanto, o facto de pensarmos se são colónias ou se são províncias, para a condição de vida daquelas pessoas, penso que não alterava muito. Ok. Não sei. O Tratado de Berlim foi por 1920, assim, uma cena, não foi? De Berlim, não sei. O que fez, tipo, isto é a Argélia, isto Não.
Isso datado ali em 1850. Se não é por aí, é um ano ou dois. Mas isso foi muito anterior, exatamente, às guerras. Aliás, foi por causa desses problemas todos, da necessidade expansionista dos países, etc., que acabou por existir mais tarde, a Primeira Guerra Mundial, e essa guerra foi mundial exatamente porque se alicerçou e se avançou também no sentido de África. Okay. Mas anteriormente a isso já existiu, não sei se já ouviste falar, no Tratado de Cor-de-Rosa, no mapa Cor-de-Rosa e no ultimato inglês. Não sei se... Hoje assim, já ouvi falar, mas posso ouvir falar outra vez. Então, rapidamente, porque isto vai falar muito de história. Eu, por acaso, não queria falar muito de história, mas pronto. Peço-te a dar uma aula, pá, isto cansa. Não quero cansar-te, mas pá, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender conhecimento. Estou a brincar contigo, Pedro. Portanto, ainda havia o Cecil Rhodes, que era um primeiro-ministro inglês, tinha a ideia de, que na altura da época vitoriana e continuação, tinham aquele grande império, tinham a ideia de construir um caminho de ferro entre o Cairo, que era a capital do norte, e o Cabo, que era a capital do sul. E então Portugal defendia que, como tinha 2 pontinhos, portanto, um pontinho basicamente ali à volta de Luanda e outro pontinho à volta de do que é hoje Maputo, que o espaço todo entre uma e outra pertencia tudo a Portugal. Pronto. E os ingleses, claro, não tiveram com brincadeiras, eram meus amigos, ou vocês me deixam passar, ou há guerra. E aí isso foi o ultimato inglês que levou a que depois o rei, na altura, dissesse ok, sendo assim, fica tudo em águas de bacalhau e vocês ficam com esse bocado. E que levou, inclusivamente, depois a que, para tu veres a inocência das pessoas na altura, houve tipo que hoje chamaríamos uma espécie de uma lotaria, que era uma grande subscrição nacional, onde as pessoas pagavam uma rifa para comprar um coraçado, que era um barco, que ia lutar contra o que à época era a maior armada mundial, que era a armada inglesa. Comprava uma rifa? Não era, depois que pagávamos uma rifa, tipo... Estavas, no fundo, olha, que fosse um crowdfunding para comprar... Essa rifa era um milionésimo. Exatamente, para comprar um barco para lutar contra a maior armada do mundo, que era a armada inglesa. Um crowdfunding. É o mundo. Resultado, claro que os ingleses disseram que tinha que ser feito e nós acabámos por ceder, e foi também um dos princípios que levou depois ao descrédito da própria monarquia, e que acabássemos por, depois mais tarde, com outras voltas políticas, etc., mas também por ter um regime monárquico, um regime republicano. Ok. A tua tese de mestrado foi sobre a percepção dos ingleses em relação a Portugal? Não, isso foi de doutoramento. Doutoramento, melhor ainda. A percepção dos ingleses sobre Portugal de 1950 até o ano 2000. Sim. Podes falar um bocadinho disso? Diz? Representações. Representações como? Ou seja, são representações que eles faziam. Um bocadinho com base no que... Pegando um bocadinho naquelas vossas todas conversas sobre consciência, o que é realidade, o que é que não é, que é um mundo que nunca mais daqui saímos, e os ingleses trabalham isso muito bem. Há uma linha de investigação que é o dos Cultural Studies, o meu inglês agora... Portanto, estudos culturais que trabalham isso muito bem, que é a realidade só existe se é percepcionada. Okay, e há uma história antiga que é um exemplo, uma teoria que é: se tu levares uma moeda no teu calção, mas não sabes que a moeda está lá, vais passear na praia, a moeda cai, embranha-se na areia, tu vens embora, não dás conta disso. Esse acontecimento aconteceu ou não? É um bocado como aquela história de se uma árvore cai no meio do mato e ninguém a ouve, será que ela fez barulho? Exato, é isso. E, portanto, a tese não é o que é que os ingleses pensam sobre Portugal, porque isso tinha que ir a cada um deles e perguntar, etc. Mas foi com base numa leitura de, penso que foi, já foi há muitos anos, mas 5 ou 6 livros de viagens por década, e fiz uma análise de vários tipos, mas aquela que interessa mais para o caso foi uma análise que no fundo foi passado todas as frases
portanto, que foram várias fases, mas uma das fases foi, tipo, todas as localidades que eram identificadas foram mapeadas. Fiz mapas, mapas, como imaginas, e todos esses mapas mostravam os locais que eram tocados e, portanto, eram possíveis roteiros. Pronto. E, portanto, e depois, consoante isso, também estávamos o tipo de atração turística que era feita, etc. Pronto, demonstrada, sei lá, desde castelos, mais tarde Campos de Golfe, arreios medievais, ok, pronto. Isso é a ideia turística. À parte disso, existe a ideia, podemos agora simplificar, chamar sociológica. O que é que eles pensavam de Portugal? Isso é que é o mais engraçado. E para os ingleses, a ideia que fica, sobretudo nas primeiras décadas 50, 60, mesmo ainda 70 já não tanto, mas 50 e 60, era que Portugal era uma espécie de norte da África seguro. Tipo... Ok. Isso tem lógica. Que era, no fundo, a nossa condução era louca. Eu falo muito da nossa estilo condução, louca. Falam muito de, sei lá, de pôr a roupa a secar na parte de fora das casas, coisas assim estranhas para nós, porque achamos até ok, até dentro de casa não consigo pôr a secar, o meu tal anda, não é? Mas eles falavam muito, tipo, da desdiferenciação entre o espaço interior e o espaço exterior, estar alguém com um grelhador, com um fogareiro à porta de casa, etc. E, portanto, sobretudo era isso. E depois, por exemplo, fazia também uma distinção bastante grande entre de Lisboa para Norte, de Lisboa para Sul. O Alentejo para eles era praticamente o Saara. Faziam muito aquela ideia e temos que pensar que até à construção da ponte 25 de Abril, à altura, a ponte do teu amigo, Salazar, chamava-se ponte Salazar, e eles falavam muito nisso, a travessia para o sul de Portugal era por barco. Portanto, os carros tinham que se colocar no barco, iam para o outro lado, ou seja, era mesmo um Alentejo, certo? E, portanto, para eles era quase entrar num mundo novo. E depois, quando chegavam ao Algarve, deliciavam-se bastava uma simples chaminé, que eles chamavam Moorish Chimney, portanto, aquele traçado, as casas brancas, etc. Ou seja, nós acabámos por ser, para o regular inglês, uma maneira de ir à África, ao Norte da África, no caso, sem se colocar em perigo. Porque para eles ir ao Norte da África já era assim uma loucura. Isso depois foi variando, claro, ao longo do tempo, isso foi um bocadinho se modificando, viu-se que cada vez mais o Norte de Portugal ia tendo... Porque nós podemos quase dividir o país em 3 regiões turísticas, que é o Algarve. Aliás, tu falaste com os ingleses, eu vim em Portugal, yes, do Algarve. Para eles tirar o Algarve, conheceram Portugal. E, de facto, tem lógica, não é? Se for a Pequim, digo que fui à China, ok. Pois, mas vais a conhecer a China. Exatamente. Mas pronto, mas Portugal é pequeno. E pronto, eu muitas vezes falo com ingleses e estiveram no Algarve, ok. Mas pronto, há 3 regiões assim grandes, que é, tirando as ilhas, porque a Madeira também é uma coisa à parte e muito importante no turismo britânico. Mas é o Algarve, depois Lisboa e os seus arredores, Cascais, etc. E depois o resto. E esse resto foi ganhando ao longo dos anos cada vez mais importância, sobretudo o Porto e o Vale do Douro, que nós chamamos de Douro Valley, portanto aquela zona toda, foi ganhando importância. Mas nós éramos assim uma mistura entre europeus e africanos, muito pouco civilizados, tá? Mas muito simpáticos. Assim, ao longo disso. Sabes que a cena da simpatia portuguesa fala-se muito disso, mas eu não sei se é verdade, porque... Por exemplo, se aparecer aqui um forasteiro qualquer, e eu estou a dizer isto com a perspectiva de pronto, quem já viajou em alguns países e tem algum termo de comparação. E muita gente tem a ideia que os portugueses são super hospitaleiros, mas simplesmente se calhar comparam com as pessoas erradas. Se calhar são muito hospitaleiros comparado com os ingleses. Mas a verdade é que se aparecer aqui um caminhante, eu vivo em São João da Madeira e passam aqui muitos caminhantes a caminho de Santiago, como por razões óbvias já não passam há muito tempo. E, um português não vai dizer, podes ficar em minha casa. Se calhar pode ser simpático e tudo mais, até pode mostrar onde é que são os bombeiros e tudo mais para eles ficarem lá. Mas não sei se nós temos aquela hospitalidade
da qual nos gabamos tantas vezes. Penso que quanto mais tens a perder, menos hospitalidade tens. Exatamente, isso é que é um ponto fulcral, porque uma cena que eu percebi foi precisamente essa, que quando tu não tens nada em casa, Claro. o que é que eles vão roubar? Não vão roubar nada. E em África, por exemplo, as pessoas, também a minha pele mostrava que eu não era de lá, e sim, eu acho que o ser humano, no geral, tem uma tendência para ser hospitaleiro para com forasteiros, ou no mínimo simpático. Por exemplo, eu próprio já dei por isso em mim. Tipo, se eu vejo alguém com cara português que me parece perdido, eu vou ter menos tendência de dizer precisas de alguma coisa do que se eu souber que eles são estrangeiros. Mas pá, a verdade é que não sei muito bem se há realmente. Quanto mais viajo, menos percebo com exatidão qual é que é o estereótipo Tuga. Porque há vários destes adjetivos que nós usamos para nos descrever a nós próprios que para mim não... Por exemplo, o pessoal fala muito da diferença entre o Norte e o Sul, entre Lisboa e o Porto, e não sei se concordas que o estereótipo é que a malta no Porto é muito mais simpática, é muito mais aberta e tudo mais. Mas eu não sei se é verdade. Eu acho que às vezes há uma ideia que as pessoas têm e então analisam o mundo baseado na ideia que já têm. Sim, Então, claro. as pessoas já acham que o pessoal do Norte é mais simpático, então vão estar com os olhos muito mais abertos para exemplos de simpatia do que o contrário. Percebes o que eu quero dizer? Mas isso também tem muitas vezes. Há vários. Lá está, como em tudo, há várias dimensões que podemos analisar isso. Mas também tem a ver com a tua predisposição. Eu, como quando viajo, e nunca meti em aventuras como tu de bicicleta, nem a pé, nem de boleia, e pronto. De avião. De avião e de carro alugado, e está-se bem. Mas de facto, eu quando vou, sei lá, para um país como a Escócia, por acaso a Escócia até são simpáticos, mas lá, se for para a Inglaterra, até estou a contar que ninguém para me ajudar. Pronto. Estou a contar que digam qualquer coisa e tal, mas se calhar se for para outro local, até estou a contar e portanto. Não estou a ouvir, acho que é isto. Ficaste estático. Eu Ok, estou. estás de volta. Ok, então deve ser a tua parte. Mas estava a dizer, tem também a ver com a perspectiva de quem viaja. Portanto, eu vou dar um exemplo simples. Se tu fores beber uma cerveja a Vila Moura e pedem 4 euros e vais beber a mesma cerveja com uma vista similar ao Cairo, que sei que tiveste há pouco tempo, e pedem-te 1 euro, se calhar até menos, epá, aquela cerveja sabe-te melhor. A cerveja é a mesma. Exatamente. E sabes uma cena... Ou seja, é a experiência subjetiva. Exato, e há está uma cena muito interessante, que é, uma vez, isto foi na altura em que eu estava, sabes que eu, apesar de ter tirado Psicologia, sinto que não aprendi muito quando estava a estudar. Aprendi bastante quando estava realmente a trabalhar e quando estava a estudar sinto que não aprendi muito. Posso ter aprendido coisas que eu sei que aprendi, mas... Aprendeste muito, de certeza. Sabes que isso é o drama de todos os estudantes. Não, pá, a cena é que, não sei, eu sinto mesmo que se fosse hoje em dia, por exemplo, que tenho outra mentalidade, que Evidente. ia ter retirado muito mais daquilo. Sim. Porque nós, não estou a dizer que nós devíamos ir para a universidade mais tarde, mas nós vamos para a universidade porque temos que ir, de certa forma. Parece que está instituído que a maior parte das pessoas, e também tem que ser franco, e depende um bocado do estrato socioeconómico da pessoa, mas como Portugal até tem uma classe média bastante alargada, comparando com outros países, e como o estudo é grátis, tendencialmente grátis, e quando alguém é realmente pobre, não paga as propinas e tem bolsas e tudo mais. Mas, portanto, não estou a dizer que não se deve estudar, mas nós vamos porque é aquilo que é suposto fazermos. E então há muita malta que vai para um curso qualquer que nem sequer quer ir. Eu, por acaso, queria ir para o meu curso desde os 13, para aí. Lembro que estava na EB e reparava que se calhar só pai 2 pessoas é que me disseram isso, e eu fiz uma grande coisa disso. Mas lá está, se calhar pai 2 pessoas disseram que até gostavam de falar comigo e eu percebi que podia fazer daquilo profissão e então ir para a Psicologia, e foi o que eu fiz. Mas se eu fosse hoje, por exemplo, da mesma forma como eu estou aqui a ouvir-te a falar de história e estou atento e com todo o gosto em ouvir, quando eu tinha
15 anos ou 13, se calhar era muito mais seca, porque não estava... Normal, até eu. E tu, como professor, também deves sentir isso dos teus alunos, que eles, se É, calhar... isso depende sempre de que, depende, lá Tu está. dás aulas a que anos? E depois isso varia muito e pronto. Este ano, por exemplo, estou a dar aulas um sétimo e um 12º ano. Sendo que o 12º ano nem sequer é de História, é de Turismo. Ok. Dás E turismo também? pronto, e um dos objetos de estudos até é o teu podcast. A sério? Boa, obrigado. Sim. Então, foda-se. Uso o teu podcast como um objeto de estudo, ou seja, eles fazem um trabalho que é escolher um viajante, escolhem um viajante, depois eu tenho mais ou menos um guião, porque eles estão a ser preparados para ser técnicos de turismo, e pode ser para uma agência de viagens, pode ser para um posto de turismo, pode ser N coisas, não é? E, portanto, eles têm que escolher um viajante, fazer o seu perfil, temos assim de viajante, etc., e justificá-lo junto de mim. Imagina que eu sou o dono da agência de viagens, se determinado viajante, qual era o perfil que tem de líder de viagem. Ok, podes dar alguns exemplos, por exemplo, Se quiseres, tenho aqui eu estou a apresentar trabalhos deste ano, até te posso apresentar. Boa. Podia dizer para os meus alunos depois ouvirem isto, por ordem de apresentação, se quiseres. Portanto, o Maurício apresentou o Heitor Lourenço, aquela história de Paris. Do terrorismo, sim. Exatamente. A Inês, o Bernardo Bacalhau e a viagem na Índia. Sim, esta viagem foi interessante porque ela até fez um trabalho difícil de dizer as localidades e fez o itinerário com o mapa e tudo. Outra aluna, a Bia, fez sobre a Diana Nicolau. A Iris fez sobre o Jorge Vassalo. O Vitor Hugo fez sobre o João Amorim na Sri Lanka, aquela história também do atentado. Quando houve o atentado terrorista. Sim. A Emily fez sobre a Andrea Castro, aquela médica. Sim. Agora que teve do Líbano. Exato, sim, mas neste caso foi aquela anterior que ela explicou que se enganou ali em San Diego, que era para Não, São José. São José, exatamente. Em vez de ir para a Costa Rica, foi para os Estados Unidos. Exatamente, para a Califórnia. A Tatiana fez também a mesma. Não. A Tatiana, olha, gostava de dizer aqui, mas agora acho que não escrevi qual era. E a Sara fez sobre a Andrea Castro, que é a mesma, não é? Exatamente. Sobre a mesma. Agora falo também aqui a Tatiana, peço desculpa, Tatiana, se ouvires isto. Contei isto mal, deve ter outras. Pronto, mas já no ano passado eu tinha feito isso, porque eu tinha-te dito que com o confinamento e tal, comecei a dar umas corridas e descobri por acaso não, já tinha, penso que visto uma vez numa Localeza e entretanto aprofundei isso e achei que era um trabalho, aliás, eu acho que o teu podcast até dava um estudo muito mais aprofundado, dava para uma tese até de doutoramento, ou mestrado, porque tens lá um manancial, é verdade. Não, há lá um manancial de viajantes, caralho. Já estamos com quase 100 episódios. Exatamente, estava para fazer uma coisa assim grande. E então achei piada colocá-los e eles gostam muito disto. Fixe. Pá, sabes que a cena da... Eu na altura até, desculpa te interromper, até era uma vez para te chatear, dizer, um dia aparece, faço contigo uma coisita só para dizer aqui um bom dia ou um boa tarde a eles. Mas depois começou-se isto tudo e pronto, e agora também estamos online e é mais complicado, mas... Claro, opá, eu, as escolas... sabes que eu recentemente comecei a perceber que... Imagina, tu vais fazer uma apresentação a um sítio e se tu sabes que não vais vender nenhum livro, se calhar esse sítio pode pagar alguma coisa para uma pessoa ir lá. Mas as escolas vou sempre de graça, porque realmente tenho... E acho que é uma cena bastante comum até nos outros viajantes. Porque nós sabemos o que é que teria sido para nós ter ouvido alguém, e pode acontecer, como quase certamente será o caso, que 90% dos alunos que vêm, ou 95%, que veem um determinado viajante a falar de uma determinada cena, podem não sair impactados, vão ser impactados no momento, porque é sempre fixe, é sempre diferente, mas pode não ter um real impacto na vida deles a longo prazo. Mas para aqueles 5%, que seja 5, 10, 7, 1, 2, não sei, mas isso aí pode ser realmente transformador, porque, por exemplo, eu estou a dizer que eu há um bocado estava a falar do facto de ter tirado Psicologia e eu não me arrependo na medida em que a minha vida me trouxe até aqui. E eu gosto de
Sim, curto bué a vida que tirar, estou a ter. classe média, tirar, ainda por cima filho de professora, já sabes a pressão que é. Que curso é que tu tinhas de tirar um curso? Não, matava-te. É isso, e o que eu sei hoje, por exemplo, é que, lá está, apesar de não me ter arrependido do meu trajeto, na medida em que o meu trajeto levou-me aqui, eu adoro estar aqui, apesar de não me arrepender disso, se eu voltasse para trás, e eu sei que se eu tivesse pensado um bocadinho melhor, tinha ido para jornalismo, por exemplo. Acho que era uma cena que se coordenava muito mais comigo. Eu sempre fui, sou e espero continuar a ser uma pessoa de pessoas e acho que me relaciono bem com as pessoas, que é uma boa característica para se ter enquanto psicólogo. Mas não sei se serei melhor nisso por ter tirado psicologia, acho que não. Se calhar, a diferença é que posso dar um nome a uma coisa, tipo, eu posso, ou, se calhar posso ver alguns padrões de comportamento e enquadrá-los num quadro mais global que me possa fazer com que eu tenha mais preocupação com determinada pessoa. Mas se calhar a empatia no momento do problema que ela me está a explicar, se calhar a empatia é mesmo. Mas a verdade é que eu vejo-me muito mais, até porque escrever é aquilo que eu mais gosto de fazer, vejo-me muito mais como um escritor, logo o jornalismo acho que faria muito mais sentido. Sim, mas E isto para dizer que esse diz? o curso dar-te alguma coisa que tu não possas por ti. Eu lembro-me que na altura, quando estava, eu ainda sou muito mais velho que tu. Pareces pai 6 anos mais velho que eu. Não, eu tenho 46. Pronto, eu tenho 37, portanto, Pronto. és 3 anos mais velho daquilo que eu antecipei. Pronto. Portanto, eu lembro na altura, eu tinha, mas sabes que isso faz um bocadinho de diferença, porque eu ainda sou da geração analógica. Eu transitei para o digital, o meu primeiro computadora foi no ano de estágio, portanto, em 97. Faz diferença. Eu lembro de passar 2 ou 3 dias à procura, na faculdade, lá, que havia uns cartõezinhos que tinham o nome dos livros. Passei 2 ou 3 dias à procura de um livro, que depois descobri que não existia. 2 ou 3 dias à procura de um livro. Lá, assim, porque é que havia assim, eram gavetas. Okay. Lembras-te, não sei se lembras da Faculdade de Psicologia, penso que não, a psicologia é mais moderna, mas tinha lá os livrinhos, mas nós... Não é nada moderno, aquilo é num convento. Sim, mas aquela parte da biblioteca é toda... Mas a faculdade é nova, sim, é para os anos 80 e tal. E, portanto, aquilo que nós tínhamos gavetas sem acabar com aquelas fichas de leitura. Nós tínhamos que colocar os livros ali, um a um. E às vezes havia, tipo, metia fora do sítio, portanto, tinhas que ver mesmo aquilo tudo. E, portanto, ou seja, sou de um tempo diferente do teu. Resultado, quando eu estava no 4º ano, houve um professor que me disse: vamos baixar a bola. Olha, vocês vão ser licenciados, mas atenção, a única coisa que vocês têm agora é a licença para estudar, mais nada. E isso faz sentido. Ou seja, tu não podes pensar nem na tua formação de psicologia, nem de história, ou o que for, como tipo, cheguei aqui e agora estou à vontade. Não. E se calhar o que tu podes aprender em psicologia, em jornalismo, que é se calhar algumas técnicas de escrita, etc., mas também tem línguas e também tem história, etc. A maior parte das coisas tu podes hoje, com as ferramentas que tens, adquiri-las. Certo, mas também não tenho a acreditação disso. Isto é... Sim. E quanto mais não seja de uma maneira pragmática. E também há técnicas de escrever uma notícia, por exemplo, que eu se calhar não é assim tão complicado. Dá para perceber, mas elas hão. Agora, em termos mais pragmáticos, a simples acreditação. Por exemplo, sei lá, olha, um jornalista que eu adoro, que é um bom amigo meu, que é o Tiago Carrasco, ele fez o primeiro episódio da Metamorfose de Todos e aqui do Desassossego fez o segundo. E ele tem mesmo o tipo de jornalismo que eu curto. Ele fez uma grande viagem fez a viagem que eu fiz de bicicleta em África, que foi sempre pela costa. Ele fez uns anos antes, fiz a minha em 2014, ele fez a dele em 2010, que foi para ir ao Mundial, e foi de Jeep. Depois escreveu um livro sobre isso, e na altura ia escrevendo umas crónicas para o Expresso, e depois fez outra viagem que, lá está, foi mais pequena, mas uma viagem não tem que ser grande para dar um grande livro, e é uma cena que eu ando a tentar... Tu tens o nosso prémio Nobel consegue escrever sobre uma coisa mínima, mas com uma qualidade incrível.
não é? E, portanto, isso é... Não sei, pá, eu certamente consegue, mas eu por acaso estou a ler o ensaio sobre a cegueira e é a minha segunda oportunidade que eu estou a dar a Saramago, porque eu não curti nada do outro livro que eu li, que foi a Viagem do Elefante, e opá, não estou a curtir, mano. Eu penso que se calhar eu li muitos dele, tentei 2 vezes ler o Memorial do Convento, que é o clássico que se estuda nas escolas, não consegui, e já li muitos deles e gostei de muitos, desde o ensaio sobre a cegueira é bom, o Ano da Morte de Ricardo Reis é fantástico, o Evangelho segundo Jesus Cristo, para tu que gostas de temas da religião, pá, aquilo é uma sátira incrível, mas pronto, tem que se... Opa, eu acho que não vou acabar o ensaio sobre a cegueira. Acho que não vou acabar porque não estou a curtir e eu já percebi que durante muito tempo eu queria acabar um livro, então e depois isso faz com que eu leia menos porque não me apetece ler, então olha, vou interromper provavelmente. Ok, e talvez dê mais uma oportunidade última, vai ser a última que eu vou dar ao Saramago. Mas isto para dizer que eu disse isto de não é preciso fazer uma viagem muito grande em termos de tempo para dar um grande livro, porque eu senti um bocado essa pressão com o meu último livro. Porque o meu primeiro livro é sobre a minha viagem de Portugal a Singapura e deu um livro que eu acho que está fixe e há muita gente que curtiu e que tem histórias do caralho. Pronto, assim, é que tem mesmo histórias a dar com pau, desde ele ter estado preso no Laos, que é assim aquela maior, Sim. depois a outras mais pequenas, mas que também são grandes histórias na mesma. Depois a viagem da África também deu histórias para caralho. Depois, este meu último livro foi uma viagem de 4 meses apenas, em que eu já tenho, isto foi há 3 anos, eu já tenho 34 anos quando a faço. Quer dizer que quando faço o vago. Mas uma pessoa fazer uma viagem aos 27, eu acho, pelo que eu estou a perceber, é provável que esteja mais propício a ter grandes histórias do que a fazer uma viagem aos 30 e tal. Porque uma pessoa aos 30 e tal já ganha, primeiro, porque já fez outras viagens, e a seguir, e se calhar quase tão importante, porque já é mais velho e já tem um entendimento das coisas diferente. Então vai ter muito mais, uma análise muito mais cuidada das coisas e se calhar vai perceber o que é que pode dar merda mais facilmente. Pois. E percebes? Acho eu, não sei. Mas também a viagem retratada não tem que ser a viagem exatamente vivida. Tens se calhar libertar disso como escritora. Não, mas depende do tipo de livro. Eu nos meus livros eu escrevo, tudo o que eu escrevo é verdade. E obviamente não tenho que escrever tudo sobre tudo. Também faço uma seleção de eventos. Claro. Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro livro, eu tinha 800 páginas no meu primeiro esboço e essas 800 páginas transformaram-se em cerca de 440. Portanto, não tenho que pôr tudo. Mas, por exemplo, aqui com o Vago, o que é certo é que não fui preso, não fui raptado. Não quiseste, meu amigo. Não me aconteceu assim nada do outro mundo. E então isso fez com que eu tivesse ficado um bocado preocupado. Tipo, foda-se, então agora este livro não vai ser tão potente. E até isso motivou-me a criar um conceito diferente, em que o livro começa no ano 2066 e não sei o quê. E isso acho que para mim acabou por salvar o livro. Em oposto, tenho um livro que eu li do Gélis Peixoto, falando sobre não ser preciso muito tempo de viagem para fazer um livro fixe. O livro da Coreia do Norte? Eu falei sobre isso com o Fábio. Pronto, eu falei que... O Ricardo emprestou-me, eu estava louco para ler o livro e não o acabei. Olha, eu não sei, eu tenho outro projeto que é Os Meus Amigos, em que falo com amigos meus sobre livros, ou filmes, ou séries, ou história ou música, e um amigo meu estava a falar de Luís Peixoto e eu disse lá o que vou dizer aqui, que é, pá, foda-se, mas também, assim, não é preciso muito tempo para fazer um grande livro de viagens, mas fazer um livro de viagens sobre uma viagem de 2 semanas, caralho, tem que ser... Pá, mas a cena é que ele soube fazer um livro, ok, mas não é um grande livro. E pronto, e tu não tens acabado, se calhar é um ponto para o meu argumento. Eu também não sou grande leitor, também sou sincero que há muitos anos que já perdi um bocado para... Sou um mau exemplo, porque eu não leio muito, de facto. Eu leio...
Mas curtias ler mais? Como? Curtias ler mais? Epá, canso-me muito. Sabes, começo a ler e numa, tirando um ou outro livro, sinto muito que hoje a literatura, e claro, estou a ser injusto porque tenho pouco conhecimento, mas que é um bocadinho toda muito similar. Sim, mas tu não tens de ler a literatura de hoje. Não, claro, estou a falar dos livros mais contemporâneos, sim. Mas eu estou a perguntar porque eu acho que às vezes, assim, nós vivemos... Claro, literatura, romances, não é? Não estou, claro, Sim. livros técnicos, etc., continuo a ler, mas romances, de facto, digo-te que não... E digo isso a muita gente, porque em casa tem quem leia todos os dias, está sempre a ler romances, mas eu não tenho essa... Canso-me. Começa-me a saturar, em geral. Mas não estou a falar do... Atenção que esse do... não vou defender o Peixoto, porque o Peixoto já foi há uns anos e que eu lia bastante mais. Atenção. Mas pronto. Mas sabes que eu acho que eu percebo o que queres dizer, até porque se tu estás a ler... Uma métrica. E às vezes consigo ler alguns livros e notas, que é uma coisa que me irrita, que tu notas, ok, se fores a ler um Dan Brown, tu estás a ler, tu estás a perceber, como se costuma dizer, o contrário do bordado, não é assim que se diz? Não sei se conhece essa expressão. É tipo, estás a ver um bordado, mas tu estás a ver o bordado, mas estás a ver o contrário, que é, seja, vês o que é que a pessoa, percebes onde é que o escritor quer chegar. Okay. E não te empenhas completamente porque estás a perceber, ok, ele está aqui a dar o gancho para depois não sei o quê. Nos filmes e nas séries tu percebes claramente isso, tipo, ok, agora vai uma coisa dissonante, depois o herói vai abaixo, vem alguém que vem ajudar, pronto. O círculo do herói que está bastante... Sim. E há livros que eu leio, sobretudo contemporâneos, e que me cansa por causa disso. Tu vês que está lá o bordado todo, estás a ver não o bordado, mas o contrário do bordado. Ao mesmo tempo, isso cansa-me. Não sei se eu percebo isso e realmente isso, por exemplo, um exemplo muito, muito simples é o das comédias românticas. Sim. Que é, quando alguém se apaixona, tu sabes que a dada altura eles vão se chatear. Vai haver ali um momento qualquer de crise. Mas um amigo meu, o João, que fez o episódio que tu viste com o Briosa, em que falamos precisamente dos colonos, ele ofereceu-me um livro uma vez que era fiction writing. Pá, era não era fiction writing, era creative writing. Era tipo o beabá da escrita criativa. E eu recusei-me a abrir aquele livro durante... Eu queria acabar um romance, que é uma cena que eu ainda não fiz, e na qual peguei a semana passada, voltei a pegar. Eu queria acabar um romance sem estar pautado por estas ideias pré-concebidas de como é que uma história tem que acontecer. Mas depois percebi, mais tarde, que... E ele tinha razão, devo dizer, porque ele sempre disse, mas não custa nada nós percebermos algumas coisas que possam ajudar a narrativa a acontecer. E mergulhei muito, muito nisso com o Fábio, que o Fábio foi à Metamorfose, também já fiz alguns assegos com ele e mergulhei muito nisso com o Fábio, porque houve aqui há cerca de um ano, talvez, houve um concurso da Netflix em que nós tínhamos que entregar o guião completo, tipo, linha a linha do que vai acontecer naquele episódio, o background, que era uma cena que nós não sabíamos fazer e também tivemos que aprender. Tivemos que apresentar o guião completo e depois também o que vai acontecer na série, de uma maneira mais genérica, declaração de intenções, contexto histórico, contexto, no nosso caso era histórico. E aí, por isso para mim foi um processo muito interessante. Foi tudo interessante. Foi interessante construir uma história a dois, ao telefone, porque o Fábio está no Algarve e eu estou aqui em São João da Madeira, então nós de vez em quando... eu pensei no Fábio, porque ele é escritor também, ele é poeta, e gosta também muito de histórias e ao mesmo tempo também sabia que se ele dissesse que sim ia dedicar-se àquilo, porque eu sabia que havia outros amigos, por exemplo, o João, que me perdoou, ele não vai ver isto, que ele nunca vê nada meu, nem lê livro nenhum meu. O meu melhor amigo não lê os meus livros, não vê os meus programas. É o maior exemplo da amizade. Não, mas ele tem aquela treta de porque eu já conheço as histórias todas. Vai, está a foder. Mas o João, passei nele, por exemplo, para fazer também esse projeto, mas sabia que ele
se calhar não teria aquela capacidade de trabalho. Então foi um processo fixe para ter feito isto, de fazer uma história à distância. E também aprendi precisamente sobre isso, que realmente e tu há um bocado falaste do arco do herói, Agora isso não tens hipóteses nenhumas. e até há não sei se já viste um filme que é o Before, é uma trilogia até agora. Um é o Before Sunrise, o outro é o Before Sunset e o outro é o Before Midnight, que é com um gajo que é o Ethan Hawke, que é um norte-americano no filme e na vida real, e ele está num comboio em Viena, não em Paris, não, em Viena, e troca uns olhares com uma gaja. É um filme muito bonito, pá, é mesmo muito bonito, e portanto eu vou ter cuidado para não estragar nada da história. E eles, mas vou ter que estragar, olha, pronto, mas vale a pena ver na mesma. Está na Netflix, não? Duvido. Ok. Tens que arranjar torrents ou assim. E o gajo troca uns olhares com uma mulher no comboio, que é uma francesa, Julie Delpy, e ele sai do comboio e depois ele volta a entrar e fala com ela e diz: olha, pá, eu tenho que estar aqui em Viena durante algumas horas, não queres sair comigo e dar uma volta? E a gaja sai e eles passam o filme todo a caminhar e a conversar. É só isso. E é bué de bonito. E eu dei por mim a pensar, este filme não obedece àquela história, aquela narrativa típica de vai, depois há um momento de crise, porque as histórias são construídas em atos. Sim. E foi uma cena que eu aprendi a fazer isto para a Netflix. Que não foi para a Netflix, porque eles não os selecionaram, mas pronto, para este projeto. Aquilo constrói-se em arcos, a introdução e depois... eu não me lembro agora dos nomes, mas há um momento de crise e depois a reparação. Dá-se como exemplo uma grande obra cinematográfica, que é o Need for Speed, isso é um jogo. É o... Como é que se chama aquele conjunto de filmes que é sobre os carros rápidos? Eu sei, eu não estou a lembrar, mas Fast and Furious. Sim, exatamente. Isso tem sempre o arco do herói aí. Pronto, mas... Karate Kid, vá. Diz? Karate Kid. Que é o herói, passa dificuldades, depois vê o mentor, depois chega, depois tem um problema, volta abaixo, sei o quê. Pronto, é sempre isso. Mas, exato, e o que eu percebi com este filme, que aparentemente não tinha essa narrativa, foi que tinha na mesma. Porque há na mesma um momento de crise. Mas está bem feito. Mas, sim, e o que eu quero dizer é que talvez seja impossível. Impossível não é de certeza, mas muito difícil fazer uma história que escape a esta linha pré-concebida da história que há. Já dei aqui há uns anos, dei aulas sobre isso e usei o exemplo do Fast and Furious para explicitar o círculo dos heróis. E pelos vistos, é uma técnica narrativa que já vem há quem diga que até inclusivamente, apesar de, pronto, até é posterior, mas vá, mesmo a própria Bíblia já tem parte dessa narrativa, e a Ilíada e a Enéada da Grécia Antiga também criou esses pressupostos ou esses princípios da narrativa, e que é difícil fugir daí. O difícil não é fugir daí, ou melhor, o difícil é fazeres, lá está, com que não pareça para quem está a ler que isso acontece. Não sei se chegaste a ler os livros do Dan Brown. Li para aí 3. Li o Anjos e Demónios, li o Código da Vinci e li a Conspiração. Pronto. Eu penso que também li esses 3. E aquilo está muito bem feito. Aquilo não é bem escrito, no sentido erudito, mas está muito bem escrito, no sentido que tu lês aquilo tudo. Olha, por falar nisso, um outro anti-herói que escreveu o Equador é o... Como é que ele se chama? Miguel Sousa Tavares. Que é uma Porquê que és anti-herói? Não, diga anti-herói porque há quem não gosta, há quem goste. Eu sou progressivamente mais iludido com ele. Parte das relações, não é? Nós também, as pessoas que conhecemos, também às vezes gostamos mais de uma atitude, outras menos de outra. Pronto, faz parte. Também não é uma pessoa que eu tenho nos meus pincas, mas... fala muito mal do Equador, e eu gostei muito do Equador. O Equador é incrível, mas foda-se, o Equador mas a cena daquilo... Diz? Falam muito mal daquilo. Do Equador? Sim, os eruditos, não sou eu.
Por acaso não tenho ideia que é um livro comumente aceito como bom, mas não tenho ideia, mas não sei. Mas a cena com Miguel Sousa Tavares é que eu percebo que as pessoas possam ter ideias diferentes das minhas. Eu percebo isso. Eu tenho muitos amigos que têm ideias. Não tenho muitos sobre muitas ideias, porque nós tendemos a ser amigos de pessoas que têm uma ideia mais ou menos semelhante à Claro. nossa. E os nossos heróis são iguais a nós, ou o que nós queremos ser, claro. Sim. Mas ainda assim, às vezes há uma cena ou outra com a qual nós discordamos dos nossos amigos. Mas nós esperamos das pessoas uma argumentação que esteja à altura da inteligência que eles parecem ter e da sensibilidade que eles parecem ter. E uma cena, isto é mais uma ideia do Fábio, ou melhor, a ideia eu tive sozinho, mas como o Fábio teve sozinho, mas o Fábio encontrou uma maneira melhor de descrever. Ele diz: pá, não sei como é que a pessoa tão sensível e profunda que escreve o Equador é a mesma pessoa que diz besteiras do caralho na TVI à segunda-feira, porque ela às vezes diz merdas mesmo tipo, oh man, foda-se, a sério que disseste isso. Mas eu ainda curto o gajo e tipo, eu à segunda-feira É um homem vejo. inteligente, claro. Isso, sem Diz? dúvida. É um homem inteligente, isso não há dúvida nenhuma. Mas às vezes não parece. Ela às vezes não parece inteligente. Se ele atingir os objetivos dele, está a ser inteligente. Não é? Tens Sim, que certo. saber. Depende do que é que quer ter inteligência, então, não. Sim, sim, estou a falar. Não, a inteligência, em termos absolutos, é aquilo que te leva a atingir os teus objetivos. Eu também acho que de uma maneira mais lata é isso. É isso, não é? Quer dizer, não vamos agora, podemos Mas também fazer. pode ser descrito como a capacidade de. Vai dar ao mesmo, se calhar, que é a capacidade de resolver um problema. Seja ele de que natureza for. Neste caso, sim. E vai dar ao mesmo porque se o teu objetivo for ser rico, ou ser conhecido, Exato. Aliás, tu tens isso nas redes sociais, e tu sabes, todos nós que. Eu não, porque não tenho redes sociais, só as tenho assim, como tu sabes, undercover. Mas quem tem redes sociais e quem é professor, etc., e quem dá palestras, como tu, todos nós temos o síndrome de palhaço, não é? Que é aquele síndrome de tu estás a falar, há 10 pessoas, ou 20, ou 30, ou 40 que estão engajadas com o que tu dizes, mas há uma pessoa que está irritada contigo ou está distraída e o teu foco vai para ali. sabes que isso acontece quando eu estou a apresentar livros. Pá, se me permites a soberba, eu acho que faço uma boa apresentação. Pá, sinto mesmo que então a última está mesmo fixe e pá, olha, acho que é fixe. E quando estou a apresentar o livro, se há alguém que boceja, eu penso, foda-se, caralho. Só que eu faço ao contrário, eu estou consciente do impacto que isso pode ter e então eu não olho tanto para essa pessoa. E eu uma vez estava a falar disso com um amigo e ele disse, não sei se ele era músico, acho que era com um amigo meu, que é o Miguel Lestes, que é vocalista de Esprana, que é uma banda incrível, usa Spotify. Tenho, mas uso pouco, não aprecio muito a aplicação, por acaso. Mas Prana é uma banda de Spotify no YouTube, é uma banda muito fixe. E o Miguel estava, acho que era ele que me estava a dizer que para ele era ao contrário. Se ele via alguém que não estava a mexer, porque ele é É para músico, lá portanto, era para lá que ele dava. E eu acho que isso também faz sentido. Mas no meu caso, eu sinto que manda-me um bocado abaixo o meu entusiasmo. E o entusiasmo tem que estar fixe para poder fazer uma apresentação fixe. Mas no teu caso é fácil, porque tu estás lá com um conjunto de pessoas que querem lá estar. Certo, e a pessoa pode estar a bocejar e isso não quer dizer que ela esteja a aborrecer. A tua mãe diria que ser professor é mais difícil, porque a maior parte dos miúdos não queriam lá estar. Yeah. A minha mãe, pá, conta-me histórias que eu não vou contar aqui para respeitar a privacidade dela, Exatamente. mas a minha mãe às vezes conta-me histórias que apetece-me foder aqueles putos à pancada, mano. Claro que nunca o faria, mas porque os putos são bué da cruéis e às vezes tu és mais novo, portanto tens, que a minha mãe, portanto tens é mais fácil, como explicar Sim, eu isto? percebo. Mais fácil encontrar uma ponte para com aquela audiência do que uma pessoa mais velha. Apesar da minha mãe ser uma pessoa bastante modernaça, expeditada e tal. Mas talvez como nós fazemos muitas vezes com uma figura de autoridade, as pessoas às vezes esquecem-se que está ali uma pessoa. Um ser humano que tem sentimentos e que não está ali para te servir a ti. O contrário também é verdade.
Por contrário, realmente, imagino que sim, eu estou a ver isto da perspectiva da minha mãe. A cena é Aliás, que a minha... diz. Não, mas fala primeiro, Pedro, desculpa. Não, enquanto... Estás a dizer, ao contrário, também é verdade, na medida em que o professor também se pode, por vezes, esquecer que está ali uma pessoa. Exatamente. Exato. Eu estou... A cena é que, como eu ouço mais da minha mãe, se calhar eu e a Graciete queremos ser pais, se calhar à medida que tenha um filho que esteja na escola, eu talvez dê por mim a perceber que também o professor, por vezes, olha para o aluno e esquece que está ali uma pessoa. Exatamente. Mas eu não tenho esse ponto de contacto, então a visão que eu tenho sobre esta interação é mais da perspectiva do professor, da minha enquanto aluno, não tanto porque já foi há muito tempo, eu já não me lembro muito bem. E eram tempos diferentes, também, eu acho. E também, mas se calhar... Nunca ninguém era para mim. Eu, como aluno, era apenas um aluno, não era uma pessoa. Mas depois, isso também pode ter a ver com o nosso modo de estar na escola. Porque eu era mais extrovertido, era mais... estou a dizer mais que a média, não mais que tu, porque eu não te conheço. Mas era mais extrovertido e mais falador, e então era mais fácil o professor ver-me como uma pessoa e não só um aluno, porque eu mostrava-me. Agora, para as pessoas mais tímidas ou mais caladas, que são, obviamente, tanto pessoa como as que falam mais, e por vezes são mais pessoa que as falam mais, porque ser pessoa não é equivalente a falar, possam ser mais vistos como mais um aluno em vez de uma pessoa, porque não... O que se calhar é natural, porque um professor tem mesmo boa de alunos. Sim. E sabes que ser professora é uma coisa que, apesar de muitas pessoas, porque assim, todos nós que fomos alunos temos uma ideia do que é a educação, do que é ser professor, porque é um bocadinho como aqueles doentes que têm uma doença que andam há 20 anos no médico e que acham que sabem mais do que o médico da doença. Todos nós temos essa ideia como alunos. Ou seja, praticamente todos os portugueses que andaram, pelo menos não, mas vá, 12 anos, pelo menos, 9, 12 anos, acham que sabem muito sobre educação. E isso é um ponto de partida bom para começar a criticar e achar. A verdade é que também o ser professora faz com que tu tenhas, ou seja, há diversos tipos de professores e cada professor, e eu comparo, por exemplo, peço ao meu filho, é que ele tem neste momento 14 anos, é que nunca as culpas de nada podem ser imputadas ao professor. Sabendo que na profissão docente, como em todas, há melhores e há piores. Como também ele na vida há de encontrar pessoas melhores e pessoas piores. E, portanto, a escola, se é também para o ensinar a viver, tem que também ensiná-lo a lidar com esses problemas que vai ter. Isto da parte do aluno. Da parte do professor, eu noto que sou melhor professora e um professor muito diferente dá uns, sei lá, 7, 8 anos para cá. A partir do momento em que tive um filho e que esse filho cresceu e eu comecei a ver que aquelas criaturas que ali estão são pessoas. E que têm também, e eu comecei a perceber que aquele miúdo que faz mais barulho e que irrita e não sei o quê, o que na verdade quer é amor e carinho e quer atenção. E se tu passares por ele e pôs a mão e tocares-lhe, então pá, o que é que se passa contigo? Hoje não estás bom e não sei o quê. É completamente diferente. De tu, olá, não sei o quê, cala-te, vai para a rua. Não, isso não funciona. Porque essa empatia, lá está, que não é fácil ter ali, porque tu passas de 45 minutos com 30 alunos para outros, hora e meia com mais 30 e a seguir mais 45. Pá, como tu sabes, nós estamos preparados mais ou menos biologicamente para lidar com 150 pessoas na nossa vida, que era mais ou menos o tamanho alargado. Exatamente, portanto, não é fácil. E, portanto, por isso é que as pessoas, e sobretudo as pessoas quando são com cada vez mais idade, têm dificuldade em lidar com isto. Quando são mais novos, que era como acontecia a mim, era demasiado autoritário. Depois comecei a perceber que, pronto, claro que se os professores são uma representação da sociedade, os alunos também o são. E, portanto, nós temos tudo lá. Temos alunos bons, temos alunos maus. Temos seres humanos bons e temos os seres humanos muito complicados.
Gostei de tu dizeres alunos bons, alunos maus, seres humanos muito complicados. Não dizer maus. Ser bons, mas tem muitas vezes um trajeto de vida que eu próprio tenho dificuldades em compreender, porque felizmente não vivi, nem conheço ninguém próximo de mim que viveu. Mas sei que percebes? E as pessoas depois chegam ali. E depois há outra coisa que eu digo muitas vezes, sobretudo quando eu sou maiorzinhos, que é a escola inebria. Porque a escola é o único espaço onde está no mesmo local ricos e pobres, bonitos e feios, bem-sucedidos, ou possíveis bem-sucedidos, e pessoas que à partida não vão bem-sucedidas, isto de acordo com o padrão capitalista. Eu estou a perceber, sim. E ineberia alguns miúdos que veem que não têm, nem sou bonito, nem sou inteligente, nem sou capaz disto, aquilo, então tenho que me esforçar de qualquer outra maneira. E colocar aquele miúdo, dar-lhe um certo respaldo sentimental, pedagógico, que quiseres, para que ele, ao menos, consiga aumentar um bocadinho a autoestima e estar ali um bocadinho melhor, é o foco que nós temos que ter. E não é fácil, porque muitas vezes cansa-nos, evidentemente. E tu tens a noção, por exemplo, tens 30 alunos, 20 estão ali para aprender e tu consegues ensinar coisas, depois estão ali 10, estão ali, ou 8 ou 9 ali no limpo, depois há 1 ou 2 que estão ali completamente, não estão a fazer ali nada. Só estão e tu obrigas-te a usar energia que podia ser para fazer com que os outros bons sejam melhores, e estás a usar essa energia para que aqueles 2 cheguem ao mínimo. E aí o teu amigo André Ventura chegaria e dizia, ok, mete-os não sei, vou lá qualquer... E o que é que tu achas? Que quê? Entre as duas abordagens, tens que escolher onde gastar energia, porque realmente é uma questão interessante e eu tenho uma opinião, sim, mas é uma opinião que não é muito vincada. As opiniões, vamos lá ver. A opinião é que é possível fazer tudo. No modelo que nós temos é difícil. Ou seja, esses 2 alunos, ou 3 ou 4, estão com dificuldades, devia existir um conjunto de professores à parte em que esses alunos seriam retirados daquela turma e seriam ajudados, isso é a minha perspectiva, ajudados de modo a conseguir, através... Potenciar. Exatamente, através de pedagogia, cientificamente, etc., podê-los enquadrar no fundo, é o que faz aos atletas. Tu não sabes marcar penaltis, ficas aqui a treinar penaltis até conseguires marcar. Só que a escola não há tempo para isso. E também politicamente não parecia uma cena um bocado difícil, porque parecia... Sim, poderia parecer como uma segregação, ponto final. Mas o problema é que depois tu vais enganando as pessoas, as crianças, os pais, etc., e depois chega uma altura da vida em que eles não têm outras hipóteses senão escolher cursos que não queriam, muitas vezes não acabar cursos, estou a falar de secundária, etc., porque até o 9º ano, hoje em dia, praticamente, não sei que haja um absentismo grande, toda a gente faz o 9º ano, e, portanto, acabamos por encurralá-lo por causa desse tipo de ideologia que acaba por fazer com que certas ações possam parecer segregadoras, acabas, na verdade, por segregar. Porque está a mentir. Porque hoje um aluno, por exemplo, chega ao final do 9º ano, tem 3 a matemática, estou a dar um exemplo de matemática, poder dar outro, ou até 3 da história, e vão para o secundário a pensar, bem, o 3 dá para aí o 12. Não, e depois terão 4 ou 5 de uma vez. 3 dá para aí o 12, Aliás, eu já tive alunos... O 3 dá para aí o 12, é muito bom. Eu já tive alunos que passaram, tipo, no 10º ano, começaram no científico ou naturais, não é? Portanto, matemática, biologia, ciências, fisicoquímica, etc. Não conseguiram, tipo, eu vou para humanidades, que é fácil. Para humanidades, português, história, filosofia, tiraram a mesma 3, 4, e depois acabaram nos profissionais. Não quer dizer que tenha nada contra os profissionais, mas... Até porque tu dás aulas a profissionais. Mas livre-arbítrio gera a terceira escolha dessa pessoa. E, portanto, enganá-lo durante 9 anos. Tu dás profissionais, não é? Turismo é um curso profissional. Mas é um curso um bocadinho diferente, apesar de tudo, porque são alunos que, bem comportados... Era o que eu te ia perguntar, se sentes-me... por exemplo, não sei se dás... Não, o profissional não vai ter história, não é?
Até eles têm História e Cultura das Artes, que é este tipo de História da Arte. Não, mas nos outros profissionais, tipo das indústrias e assim. Esses não. Tem uma disciplina geral, nem me lembro agora o nome, que é tipo, não é cidadania, tem outro nome, mas é tipo assim uma coisa geral. Ok. Olha, são 8 horas, mano. Eu às 9 vou fazer uma cena no Clubhouse, portanto vou jantar agora. Olha, curti bué, mano, obrigado. Foi fixe a maneira como isto foi andando de cena para a história para depois temas mais intangíveis. Sim. E estavas um bocado preocupado que não houvesse muita conversa no início, não estava? Sim, e acabei por não querer falar, até, sabes que eu sou uma pessoa de apontamentos, porque tenho uma memória péssima. Até queria falar sobre coisas, por causa do Fábio, que tem ideias muito interessantes sobre a consciência e essas coisas todas que eu acho interessante, porque é um dos temas que eu, por acaso, gosto bastante de falar, e sobre desenvolvimento... Então podemos fazer os três. Tipo, eu ainda tentei ligar ao Fábio, mas foi muito em cima da hora e não deu. Sobre a questão do que é a realidade, dos sentidos, pronto, esse, que é um tema que parece que não, mas tem tudo a ver com história. Tem a ver com o ser humano, vá. E entrecruza com a tua ideia de medo da morte, que entrecruza com a minha, que não é o medo do que eu não fiz, mas do que eu não posso saber no futuro. Ok, olha, vamos então fazer um com o Fábio daqui a umas semanas. Sim, à vontade. Olha, obrigado, meu. Curti muito. Olha, um abraço, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, meu.